Olá! Como diria o nosso professor Paulo Konzen, é sempre um prazer falar sobre literatura brasileira com você. Hoje, especificamente, vamos falar um pouco sobre a literatura brutalista e sobre a década de 80, sobre a redemocratização, sobre as principais características desse movimento literário, sobre o Rubem Fonseca, que foi um dos maiores autores, e sobre duas de suas obras, Passeio Noturno 1 e Feliz Ano Novo. A literatura brutalista, ela surge no início da década de 60. Ela vem abordando o caos pós-moderno, as dificuldades da população, a vida urbana no geral, e ela vem também como forma de denúncia. Denúncia do quê? Das dificuldades, dos crimes que aconteciam de forma deliberada, da instabilidade, da insatisfação, da miséria. Então, assim, a vida não estava fácil. E essa literatura brutalista, ela vem trazendo tudo isso de uma forma muito clara. Mas e qual era o cenário do Brasil durante essa época? A gente estava passando por um período de transição. A gente estava saindo do regime militar e passando por um processo de redemocratização. Então, a violência nas ruas era muito grande, tanto por parte da população quanto por parte das forças policiais, das forças militares. A instabilidade econômica fazia com que as coisas se tornassem um pouco pior, assim como a inflação e o milagre econômico. Milagre esse que nada mais era do que os pobres ficando mais pobres e os ricos ficando mais ricos. Então, enquanto para alguns a vida estava muito boa, para outros a vida estava realmente muito ruim. E essa insatisfação, ela é totalmente perceptível nas obras da literatura brutalista. Mas, Giane, o que aconteceu durante essa década de 80 para que seja considerado um período tão turbulento? Vamos fazer aqui uma listinha com alguns pontos importantes. Em 1980, foi fundado o Partido dos Trabalhadores. Em 1981, Rondônia passa a ser um estado da federação. Em 1982, entra em funcionamento a usina hidrelétrica de Itaipu. Em 1984, foi para as ruas o movimento Diretas Já. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito de forma ainda indireta, mas ele morre antes de tomar posse, então José Sarney, que era o seu vice, assume a presidência da República. Em 1986, Sarney cria o Plano Cruzado nessa tentativa de fazer com que a inflação fosse controlada, fazendo aí um tabelamento de preços. Em 1988, Amapá, Roraima e Tocantins passam a ser estados da federação, e é promulgada também a Constituição Brasileira, que está em vigor até hoje. Então, acontece muita coisa ao longo desses 10 anos. Mas e o que é que tudo isso tem a ver com a literatura brutalista? Bom, da mesma forma que o cinema, que a música, a TV, a literatura está intimamente ligada aos acontecimentos sociais da época. Então, durante esse movimento, a linguagem empregada era curta, sem meios termos, incluindo gírias e palavrões, o que antes não era visto na literatura brasileira. Ele vem transmitindo mensagens de forma muito rápida e clara, retratando as dificuldades da população de uma maneira muito direta. As personagens são sempre de diferentes níveis sociais, mas sempre incluídas num cenário urbano e tendo essa característica da amoralidade. Eles matam e cometem diversos crimes sem nenhum peso na consciência, sem nenhuma forma de arrependimento. E o final também, né, desses contos, desses livros, são deixados aí pontas soltas, fica sempre em aberto para que você possa fazer a sua interpretação a partir do seu ponto de vista. Falando um pouquinho então sobre o Rubem Fonseca, que foi um grande nome desse movimento literário, ele nasceu em 11 de maio de 1925, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faleceu no ano passado, no dia 15 de abril de 2020, aos 94 anos, no Rio de Janeiro, após um infarto. A sua obra era repleta de palavrões e foi marcada por um estilo muito violento, seco e erótico. Foi classificada como brutalista pelo crítico Alfredo Bossi, que foi quem trouxe esse termo para o Brasil. Como ele era o principal ícone desse gênero literário, Fonseca recebeu, pelo conjunto da sua obra, o Prêmio Camões e o Prêmio Juan Rulfo de Literatura da América Latina e do Caribe, ambos em 2003. Ele também recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, em 2015.
Apresentando então para vocês duas de suas obras, vamos começar com o Passeio Noturno 1, que foi escrito em 1975, lançada pela editora Nova Fronteira como uma coleção de bolso da Saraiva. O conto narra a história de um patriarca burguês muito dedicado ao trabalho, apresentado aos leitores em primeira pessoa. A sua rotina envolve um laborioso dia no escritório, seguido da ida para casa e do desconforto em lidar com a família indesejada. O narrador personagem sai de casa, supostamente dedicado a um passeio para espairecer. Em seu momento de relaxamento, ele utiliza o carro como uma extensão do seu corpo para aniquilar vidas alheias, com requintes de muita crueldade. Ao que tudo indica, toda noite ele sai para ceifar uma vida, e a sua sessão terapêutica, o expurgo de suas noites criminosas. A justificativa parece ser a pressão no ambiente de trabalho e as obrigações diárias com a família e o estresse da travessia pela cidade. Outro conto que gostaríamos de apresentar para vocês é o conto Feliz Ano Novo. Ele também foi escrito em 1975 e foi lançado pela editora Arte Nova. Só que essa obra foi censurada. E um ponto muito interessante a ser levantado sobre isso é que o Rubem Fonseca foi um grande apoiador do regime militar e, inclusive, trabalhou para o governo numa área destinada à cultura e educação. Bom, no conto, a violência é apresentada e exercida por personagens marginais, Zequinha, o Pereba e o narrador personagem, que é quem relata a história. E como o título já indica, o pano de fundo da trama é a virada de ano. No entanto, a carência financeira e sexual das personagens marginais, que as torna vítima da sociedade, é também responsável pela quebra da sua imagem humanizada, a partir do momento em que o conto passa a apresentar as ações decorrentes destas carências, além do furto da casa de um bairro nobre. As personagens demonstram um comportamento de extrema violência e agem com requintes de crueldade para satisfazer todas as suas necessidades, não somente a fome. A violência é, portanto, a saída para todas as suas carências. Eu gostaria de frisar, agora que a gente já está no finalzinho do vídeo, que nesses links aqui na descrição tem alguns sites, alguns artigos que vão falar sobre a literatura brutalista, sobre o Rubens, sobre outros autores, mas nenhum deles vai levar vocês diretamente para as obras desses autores. Por quê? Porque nós estamos falando de obras muito delicadas, muito explícitas que retratam violência psicológica, violência doméstica, violência verbal. Nós estamos falando de contos que tratam detalhadamente de assassinato, de estupro. Então, assim, pode acabar sendo uma coisa um pouco pesada para quem não está acostumado. Portanto, fica aí o alerta de gatilho. Caso alguém tenha aí uma sensibilidade mais aflorada, não vale a pena procurar, mas o tema em si é muito bacana. A literatura brutalista, assim como toda a literatura brasileira, tem um lugarzinho no nosso coração. Mas se cuidem, preservem sua saúde mental e nos vemos na próxima, ok? Um grande beijo e tchau, tchau.